Depois de tanto tempo, né? Algumas pessoas eu já conheço, né? O rapaz aqui me perguntou sobre o tema. Será que é um bom tema, felicidade? Primeiro eu gostaria de saber, tem alguém aqui que está vindo ao centro pela primeira vez? Primeira vez? Sejam bem-vindos à doutrina espírita. Espero que vocês se envolvam com os conhecimentos que esta doutrina vai poder propiciar a vocês. Ela não vai resolver os seus problemas, mas vai mostrar o caminho que você deverá percorrer para que os seus problemas sejam resolvidos, tá certo? Então, essa doutrina vai ensinar vocês a resolver o problema, porque nós espíritas sabemos que nós reencarnamos, cometemos erros e temos que corrigi-los. O nosso sofrimento é em virtude dos erros que nós cometemos nesta ou em outra vida passada. Tem alguém aqui? Todo mundo aqui é feliz? Quem é feliz? Vamos mudar o tema. Aí eu te conheço. Vamos mudar o tema, porque já que todo mundo é feliz, não tem sentido eu falar sobre a felicidade. Certo? Vamos mudar o tema então. Vamos falar sobre a obsessão. Já que eu me surpreendi, porque eu não conhecia nenhuma casa espírita que tinha gente feliz. Eu estou surpreso. Parabéns a vocês. Mas vocês estudam a doutrina espírita? Vocês já ouviram falar na doutrina espírita que a felicidade não é nesse mundo? Como é que vocês são felizes? Eu estou surpreso. É que como faz muito tempo que eu não venho aqui, né? Eu não conheço vocês, então fiquei surpreso. Agora me desmotivei a falar sobre a felicidade. Por quê? Vou falar tudo que vocês já sabem, né? Então, na Galileia havia um jovem que receberam uma herança do pai, e apesar de toda aquela fortuna que ele recebeu, ele não era feliz. O dinheiro não modificou a sua vida, o dinheiro não trouxe felicidade, que ele esperou há tanto tempo. Quando eu receber a herança do meu pai, eu vou conseguir ser feliz. Mas ele recebeu a herança e continuou sem ser feliz, não se sentindo feliz. Ele pensou bastante, vendeu os seus bens, ajuntou as moedas e saiu peregrinando em busca de encontrar a felicidade. Todo mundo sabe que, já que vocês viveram, todo mundo viveu no tempo da Galileia, não viveu? Tem alguém aqui que não viveu naquele tempo? Não lembra? Meu Deus do céu, eu estou tendo surpresa uma atrás da outra aqui. Ninguém lembra que viveu na Galileia? Meu Deus do céu. Ninguém lembra que ajudou a bater em Jesus aí? Ah, você ajudou, né? Eu também atirei uma pedra em Jesus. Eu também atirei pedra em Jesus, só que eu acertei, entendeu? Então eu tenho que pagar muito, eu devo demais. Então esse jovem saiu peregrinando de aldeia em aldeia em busca da felicidade. E vocês sabem que antigamente, né, a peregrinação era em cima dos camelos, e para você ir de uma aldeia na outra, você tinha que fazer várias jornadas até chegar. E ele, em chegando em uma nova aldeia, ele procurava o líder da aldeia e questionava: aqui mora a felicidade? Era uma pergunta diferente, uma pergunta que ninguém estava acostumado a receber. Não, aqui não mora a felicidade. Ele descansava, comprava mais os aprovisionamentos de alimentos para a nova jornada e saía buscando. Num determinado momento da sua vida, ele chegou numa aldeia
em procurando o líder, ele foi indicado e chegou a um ancião e ele questionou: aqui mora a felicidade? Ele falou: mora. E onde eu encontro a felicidade? Ele apontou ao longe: está vendo aquele monte? Chegue até o topo daquele monte que você vai encontrar a felicidade. Ele calculou o tempo que ele ia gastar, comprou os víveres, se arrumou, descansou e partiu na sua jornada, agora com o coração cheio de esperança, cheio de emoção, porque ele ia realmente, finalmente, encontrar a felicidade. Chegou ao pé do monte, descansou e começou a peregrinação, a subida do monte. Várias jornadas, cada jornada é um dia nosso hoje, né? Várias jornadas, parava, descansava, no dia seguinte mais uma jornada, e cada vez que ele ia chegando mais alto, ia ficando mais difícil a caminhada, pelo cansaço dos dias consecutivos, subindo uma montanha. Depois de algumas jornadas, finalmente ele chegou ao topo. Em chegando ao topo, o que ele encontrou? Nada. Ele olhou em volta e só viu as terras que cercavam o morro, a vila, a aldeia que ele havia saído, e não encontrou nada. Ficou muito decepcionado. E depois de um descanso, começou a descer pelo lado oposto. Seguiu a trilha e começou a descer. Depois de algumas jornadas, finalmente ele chegou ao pé oposto do morro. E chegando lá, havia encontrado o Vale dos Leprosos. Quando ele se deu conta, ele estava junto às pessoas doentes de lepra. E mal ele chegou, ele já ouviu: pelo amor de Deus, me dê um copo d'água. Pelo amor de Deus, cure a minha ferida. Pelo amor de Deus, estou sedento. Pelo amor de Deus, estou precisando de ajuda. Pelo amor de Deus, eu preciso disso. Pelo amor de Deus, eu preciso daquilo. Ele ficou assustado, ele ficou sem saber o que fazer, pensou, não sabia por onde começar. De repente achou uma cabaça e começou a dar um copo de água para um, curar a ferida do outro, atender o outro alcoolizante, e atendendo um, atendendo o outro, atendendo um, atendendo o outro. Se envolveu tanto naquele trabalho que ele se esqueceu de que ele estava buscando a felicidade. Depois de uma vida inteira trabalhando naquilo, próximo do seu desencarne, ele se deu conta de que ele tinha ali encontrado a felicidade. E nós? Já saímos em busca da felicidade? Nós já nos demos conta de que nós, para sermos felizes, nós temos que buscar a felicidade dos outros? É fazendo alguém feliz que nós vamos nos sentir felizes. É através do que nós oferecemos para os nossos companheiros, para os nossos irmãos de caminhada, é que nós vamos sentir a gratificação interior. Quando nós estamos doando ao nosso trabalho, doando o nosso tempo, doando as nossas palavras, emprestando o nosso ouvido, emprestando o nosso ombro para alguém desesperado, é que nós estamos conquistando a nossa felicidade. Porque resolver ajudar alguém no sofrimento é muito mais fácil do que sentir a dor. Porque aquele que está sentindo a dor, ele não tem condições de ajudar alguém.
E nós que não estamos sim passando pelo problema, nós temos muito mais condições de estar ajudando. E quando nós estamos dedicando o nosso tempo às pessoas que sofrem, nós esquecemos dos nossos problemas. Por quê? Porque nós concluímos que os nossos problemas são infinitamente pequenos se comparados com muitas pessoas que conosco convivem. Quantos de nós conhecemos pessoas que estão próximos no nosso dia a dia, são parentes nossos, são queridos nossos, que passam por problemas infinitamente grandes se comparado com os nossos problemas? Por quê? Porque nós estamos tentando trocar a dor pelo amor. Existem duas maneiras da gente pagar e reparar os nossos erros. Erros cometidos, quem aqui não os cometeu? Todos nós cometemos. Mas nós temos a grata alegria de saber, de entender através da doutrina espírita que nós já evoluímos bastante. De onde nós partimos, nós já conseguimos um progresso maior, grande. Somos imperfeitos? Claro, porque estamos num planeta de provas e expiações. Aqui o mal sobrepõe ao bem. Nós estamos envolvidos com pessoas que têm problemas a resolver. Nós estamos envolvidos com pessoas que ainda estão fraquejando. Quando sentem a dor, eles desanimam. Desanimam por quê? Porque não tem o respaldo, não tem o conhecimento de que a nossa vida não termina no túmulo. A nossa vida é eterna. Nós estamos aqui de passagem, por um tempo limitado, muito pequeno, para estarmos corrigindo alguma coisa que nós trouxemos e algumas coisas que nós cometemos nesta vida. Porque quando a gente vem para cá, a gente vem com o nosso fardo sob medida. O fardo que nós recebemos no mundo espiritual para carregarmos aqui, ele é a medida exata que o nosso ombro consegue carregar. Mas pelo esquecimento que nós passamos quando nós encarnamos, nós cometemos mais alguns erros. E esses erros que levam às vezes pessoas a sucumbir, a desanimar e a buscar no suicídio a solução dos seus problemas. Existe alguém aqui, nós estamos aqui entre irmãos em Jesus. Existe alguém aqui que já pensou que não dava conta de carregar o seu fardo? Não precisa levantar a mão. Certamente que existe. Certamente que algumas pessoas aqui, em um determinado momento da vida, já pensou que a vida não vale a pena. Mas teve um amparo, através do conhecimento que nós temos, que recebemos do mundo espiritual pela nossa doutrina, nós relevamos, rechachamos esse pensamento de finalizar a vida através do suicídio e conseguimos lutar e conseguimos vencer, e aqui estamos. Mas quantos irmãos nossos não conseguem superar e buscam no suicídio a finalização do seu sofrimento? Pobres irmãos esses, né? Que utilizam esse subterfúgio para escapar do sofrimento. Então, como nós podemos fazer para sofrer menos? Vai trabalhar, vai ajudar o seu próximo, vai prestar serviço para quem precisa. Quando todas as cidades oferecem a oportunidade da gente servir,
Porque enquanto nós estamos servindo, nós não estamos preocupados com o nosso problema. Nós estamos preocupados com o problema do outro. E o problema do outro é sempre muito mais fácil da gente ajudar. Porque você não está sentindo a dor, você está levando o alento. Você não está sentindo, você não está passando pelo problema, você está ajudando a resolver. É muito mais fácil nós estarmos do lado que ajuda do que do lado que padece. Então, quando nós vamos andando pela nossa vida, nós vamos encontrando os problemas para a gente ajudar. E como nossa vida hoje é atribulada, é corrida, é muitas atividades, é muitos afazeres, nós passamos do lado de alguém que sofre e não nos damos conta. Alguém nos pede ajuda e nós não temos tempo. Agora alguém chama pela gente e nos fala: agora eu não posso, eu tenho compromisso urgente. E nós deixamos de prestar socorro a alguém. Imagine que se a gente passar por uma pessoa que esteja desesperada, pronta para se suicidar, e ele chama a gente para a gente ajudá-lo, e a gente tem outro compromisso e a gente o abandona ali, e ele se suicida. Como que você vai ficar sabendo que ele estava desesperado e ele se suicidou e provavelmente você poderia ter salvado? Dias atrás, um companheiro da casa espírita levou lá na minha casa, me ligou, perguntou se eu estava em casa, levou um amigo nosso lá que estava desesperado. Esse amigo procurou por ele e falou assim: ó, eu vou me matar, eu não aguento mais. Falei: não, pera, calma. Foi conversando com ele, me ligou e foram lá em casa os dois. Sentamos no sofá e conversamos uma hora e meia, e fomos falando da vida, falando dos problemas. A gente foi dando a volta lá por trás, lá por fora, com calma, e fomos aproximando do problema, e fomos conversando, e fomos alinhavando, fomos acertando. E no final da conversa, ele simplesmente chegou e falou assim: olha, você salvou minha vida, porque hoje eu iria colocar fim na minha vida, porque eu não estava mais aguentando a pressão, os problemas, e o meu propósito era me suicidar. Você salvou a minha vida. Toda vez que ele passa perto de mim, ele vem, pega na minha mão e fala: um bom dia para você, Deus te abençoe. Imagina você ter a oportunidade de ajudar alguém desesperado. É muito gratificante. Só Deus pode pagar um benefício desse, não é? Só Deus. Para ele, só Deus. Ele vai ficar me devendo a vida inteira que ele encontra. Toda vez que ele me vê, ele vai ficar me devendo isso. Mas ele deve para mim. Eu fui só um instrumento. A espiritualidade propiciou que fosse eu, mas poderia ser um de nós. E nós estamos preparados para isso? Nós estamos atentos no nosso dia a dia para parar o que você estiver fazendo e emprestar um ombro? Nós estamos preparados para a gente sentar do lado de alguém e ouvir a pessoa se lamentar, contar a sua história, contar o seu sofrimento, contar a sua dor, contar os seus deslizes? Nós estamos preparados? Nós colocamos na nossa programação diária o tempo para servir? Nós não nos preparamos para isso, né? Mas nós temos que estar atento que, se acontecer isso, você para a sua atividade e empresta o seu ouvido. Você para o que você estiver fazendo e empresta o seu ombro. Porque nesse momento o seu ombro vai ser muito forte. O seu ouvido
vai ser muito importante para aquela pessoa. E a gente tem que entender que nós estamos do lado fácil. O problema não está na nossa vida, o problema está na vida do nosso companheiro. Então, o que nós fazemos é o de menos. Nós não nos sacrificamos, nós não temos dificuldades de emprestar o nosso ouvido, mas a importância da nossa atitude para aquela pessoa é muito grande. E aquela pessoa vai ser eternamente grata. E com certeza ela vai incluir o seu nome nas suas orações. E você vai perceber que a sua vida deu uma melhorada, porque as orações que aquela pessoa está destinando a você está sendo importante para você. E o que te custou? Te custou um tempo que você deixou de fazer alguma coisa para você e fez em prol dos outros. Essa é a principal atividade. Porque quando alguém chega para você e te pede dinheiro, se você tiver dinheiro, dar o dinheiro é o de menos. É a caridade menos importante que existe, é você abrir a carteira e dar o dinheiro. Porque muitas das vezes só o dinheiro não vai resolver o problema. O Chico, quando ele estava em atividade, aos domingos ele ia numa favela lá em Uberaba para fazer uma preleção para as crianças pobres da favela. E o que eles faziam? Eles levavam biscoito, bolacha, lanchinho, refrigerante, essas coisinhas assim, e ajuntavam as crianças lá, e eles falavam assim: ó, hoje nós temos biscoito, hoje nós temos bolachinha de leite, hoje nós temos docinho de leite, hoje nós temos isso. Então, depois que a gente falar um pouquinho para vocês de Jesus, nós vamos distribuir as balinhas e os biscoitos, tá bom? Aí todo mundo ficava ouvindo. Todo mundo ficava ouvindo, uma grande parte interessada na recompensa. E nós temos que fazer sem esperar a recompensa, né? Mas às vezes nós temos que, para a gente conseguir trazer uma pessoa para perto das coisas de Deus, nós temos que ter argumentos. E o Chico usava esse argumento da balinha para trazer aqueles irmãozinhos, né, que têm a idade aqui na Terra, espíritos reencarnantes já de pouco tempo, para poder conseguir levar uma palavra, levar a mensagem de Jesus para aquelas crianças. Era um subterfúgio. Mas quando nós vamos atender alguém desesperado, nós não precisamos de subterfúgio, nós temos que ter argumento. E para a gente poder levar esclarecimentos, levar conhecimento para alguém que precisa, qual é a condição? Que você tenha conhecimento. Como é que você adquire o conhecimento? Estudando. A doutrina espírita é a doutrina que exige mais dedicação dos seus adeptos. Exige critério, esforço e interesse em aprender. Tem alguém aqui que sabe tudo da doutrina espírita? Não tem. Por quê? O conhecimento a respeito das coisas do mundo espiritual, eles chegam até nós aqui na Terra a partir do momento que nós tenhamos condições de assimilar. Porque não vem informação no plano espiritual de uma coisa que a gente não tem condição de assimilar. É a mesma coisa que você pegar a criança do primeiro ano e mostrar um problema de álgebra para ela. Ela vai olhar aquilo e não vai entender nada. E assim somos, as coisas do plano espiritual vêm para nós a partir do momento que a gente tem a condição de interpretar e entender e incorporar no nosso dia a dia, na nossa vivência, na nossa maneira de agir e de ser.
Tá certo? Por isso que quanto mais você conhece, quanto mais conhecimento você adquire, mais você descobre que você sabe pouco. Mas não fica triste, porque todo mundo sabe pouco. Todo mundo tem um pouquinho de conhecimento do mundo espiritual. Quando chegou o filme, todo mundo assistiu o filme Nosso Lar? Quando chegou o filme Nosso Lar, eu fiquei doido para ver o filme Nosso Lar. Porque o meu sonho dourado era conhecer, saber como é que funcionava o aeróbus. Quando eu li o livro há 27 anos atrás, né, 30 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, muito tempo, eu li, e aquela parte do aeróbus, quando o André Luiz entrou no aeróbus e foi dar uma volta, eu fiquei fascinado. Olha, eu cheguei até a pensar em desencarnar para não conhecer o tal do aeróbus. Graças a Deus que eu não usei o recurso, né? Não precisei desse recurso, aí eu fui conhecer o aeróbus no filme Nosso Lar, né? Mas aí depois eles já falaram que o aeróbus hoje é muito mais evoluído do que aquele lá no livro Nosso Lar, né? Quando nós estamos achando que a gente aprendeu tudo, chegam mais coisas novas, chegam informações novas, chegam novos entendimentos, chegam novas interpretações. Quem já leu todas as obras básicas? Quem já leu todas as obras básicas? Quais são as obras básicas? Todo mundo sabe? Ó, o João, o Joraci e o Ronaldo já falaram para vocês sobre todas as obras básicas, hein? Já foi dada essa palestra aqui, então, né? Todo mundo teria que saber, pelo menos, quais são as obras básicas e ter uma noção bem sucinta, mas bem forte a respeito de tudo que norteia a nossa religião. Todo mundo tem esse conhecimento? Eles não precisam, porque eles estão vindo hoje, eles não precisam saber. Mas nós que somos espíritas, nós temos que conhecer. Por quê? Você sai na rua e alguém te pergunta. Eu só vou abrir um parênteses e vou contar uma historinha para vocês, por que você precisa ter noção. Eu fui fazer uma viagem para São Paulo, fui numa feira no século passado, foi no século passado isso. Fui numa feira em São Paulo com 2 evangélicos. Quando nós fomos para São Paulo, no carro de um evangélico, nós fomos falando sobre a feira, o que a gente vai encontrar, o que vai ser de novidade, de tecnologia. Aí nós fomos na feira. Aí nós saímos da feira e viemos conversando sobre as coisas que nós vimos na feira. Só que quando chegou em Araraquara, já tinha falado tudo da feira. Aí o assunto foi para onde? Religião. Aí eu estou dirigindo o carro dele e ele pegou e falou assim: a coisa que eu mais odeio na vida é espírita. Meu Deus, eu dirigindo o carro dele. Aí já comecei a pensar, me imaginar com a minha sacolinha nas costas, na beira da rodovia, 11h30 da noite, lá em Araraquara, para mim voltar para casa de carona. Falei, meu Deus, rapidinho assim, eu peguei ele falou assim, Norberto, você é católico? Eu falei, não, eu sou espírita. Só que quando eu falei que eu era espírita, o mesmo susto que eu senti, que eu ele também levou. Aí ele falou, meu Deus, falei que eu não gosto de espírita e eu gosto tanto do Norberto. Ele falou assim, sabe o que eu mais admiro nos espíritas? É a caridade. Eu espírita, eu já vou de carro para ele, já estou no carro, né? Ai meu Deus, graças a Deus escapei dessa, né? Então, igual você, Norberto, né? Você ajuda lá no lar dos velhinhos, né? Eu admiro isso. Eu falei, não, filho, é que a gente tem mais pecado. A gente deve mais para Deus, então a gente tem que fazer mais. Os espíritas não são melhores. Os espíritas são os piores que estão aqui na terra. Porque os espíritas sabem dos pecados, de todos os pecados que cometeram, e tem que ajudar o outro para ele não ir para o inferno. Aí eu já dei um jeito de mudar o assunto, porque eu com medo de perder, de ter que voltar a pé para casa, né? E a coisa veio. A partir daí, quebrou
aquele, não sei a palavra certa, mas ele passou a me respeitar mais ainda, né? E eu passei a admirar ainda mais as atitudes dele, né? Então, nós temos que estar preparados para que, se acontecer uma situação dessa, a gente saber sair dela. Alguém aqui responderia o que se alguém perguntasse para você: qual é a sua religião? Quem aqui teria vergonha de falar que é espírita? Nós não temos que nos envergonhar, nós temos que nos orgulharmos de sermos espíritas, porque nós sabemos que as pessoas mais inteligentes são os espíritas, porque tem que estudar muito. Mas também não precisa sair aqui achando que é sumo, né? Pega leve, né? Mas nós somos mais inteligentes que os outros, das outras religiões. Porque as outras religiões não cobram nada de você. Cobra? Quem já foi católico aqui? Pode levantar a mão. A maioria foi católico. Um monte de gente falou que era feliz, agora tem vergonha de falar que era católico. Eu era católico, a Vilma me fez casar na igreja com ela, sabe o que acha? Eu tive que casar na igreja, porque senão ela não casava comigo. E como eu tinha que casar com ela, estava programado, eu fui lá na igreja e casei. Depois eu nunca mais voltei na igreja, nem ela. Entendeu? Então nós não temos que nos envergonhar de sermos espíritas. Lá na nossa casa espírita, até pouco tempo, tinha uma senhora da sociedade que ela punha o livro de espírita na sacolinha e vinha assim, né? Vinha assim, ó. Aí ela ia chegando, quando ia chegando perto do centro, ela ia diminuindo o passo, ela olhava para trás, olhava para frente, aí não via ninguém, ela punha e entrava no centro. Ela entrava no centro, ela tirava a sacolinha, dobrava, punha no bolso, aí ela ficava com o livro na mão lá, né? Na hora de ir embora, ela disfarçava, enfiava o livrinho dentro da sacolinha e ficava conversando. Na hora que ia sair aquele bolo de gente, ela saía no meio ali, né? Ela virava para lá e ia embora. Hoje ela já vai com o livrinho dela na mão, assim, orgulhosa de ser espírita, porque ela já aprendeu bastante lá, né? Ela já aprendeu muita coisa, ela é muito interessada, ela pergunta bastante coisa. A característica da pessoa inteligente é que ela tem sede de saber. A pessoa inteligente quer saber tudo, e quando ela não entende uma coisa, ela não tem vergonha de perguntar de novo. Há tempo atrás, eu fui fazer uma palestra, eu fui visitar uns parentes lá no Mato Grosso, e eles me levaram no centro para fazer uma palestra. E eu cheguei lá e perguntei assim: tem alguém aqui que vem a primeira vez no centro espírita? Aí, duas senhorinhas, que nem esse casal aqui, um casal e mais uma senhorinha, levantaram a mão. E foram as pessoas que mais fizeram pergunta para mim. E a coisa foi uma maravilha, né? E depois eu falo, de vez em quando eu falo com o dirigente da casa espírita lá, e ele me fala que eles estão firmes, que eles estão abraçando a doutrina, eles estão querendo aprender, e estão pegando firme. É isso mesmo que tem. Pessoas inteligentes têm sede de saber. Não aceitam um critério que não tenha coerência. E a nossa doutrina é uma doutrina de coerência. Tudo que vocês quiserem saber, agora pausa para vocês, é para eles dois. Tudo que vocês quiserem saber a respeito da vida espiritual, vocês vão encontrar nos livros. Vocês vão encontrar, vocês vão receber informações através dos amigos que estão há bastante tempo aqui. Tudo que você quiser saber. Não existe mistério na nossa doutrina, não existe dogma na nossa doutrina, não existe o inexplicável. Tudo tem explicação, tudo tem explicação, tudo tem justificativa. O porquê que a gente sofre, o porquê a gente não encontra felicidade, o porquê o pé dói, porquê a cabeça dói. A gente tem explicação para tudo. Basta você buscar nessas obras que norteiam a nossa religião. E vocês procurem se dedicar, que vocês vão se sentir muito bem aqui. Tá certo? Os seus problemas que são desse tamanho, vocês vão perceber que eles são bem pequenos. E eles não vão ser motivos para vocês fazerem vocês desanimarem da vida. Existem duas maneiras da gente chegar na doutrina espírita. A maior parte de nós
chegou pela dor. Algumas pessoas vêm por amor, tá certo? Todos nós, às vezes, temos que buscar a doutrina espírita por conta de quê? Nós fomos no médico, nós fomos na igreja, nós fomos com o pastor e o nosso problema não resolve. Aí chega aquele abençoado, fala assim: você só vai resolver isso se você for lá no centro espírita, e vai lá dar solução para isso. Aí a pessoa demora 6 meses para tomar coragem de buscar o centro espírita, né? Aí quando ela adquire a coragem e vai no centro espírita, ela descobre que não tem nenhum fantasma lá. Não tem nenhum fantasma. Lá ela encontra amigos, encontra irmãos que estão sempre prontos a ajudar, a esclarecer. Porque sempre tem alguém na casa espírita que conhece um pouco mais que a gente. Sempre. Porque pessoas que começaram a estudar antes, pessoas que se dedicam mais, pessoas mais que mostram mais interesse em conhecer. E quanto mais a pessoa conhece, mais ela quer conhecer, e mais ela busca, e mais ela encontra. Tá certo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se for fazer, faça a pergunta fácil, porque pergunta difícil eu também não sei. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Então eu vou perguntar, já que ninguém pergunta. Posso indicar alguém para fazer uma pergunta aqui? Se eu perguntar, alguém vai responder? Então eu vou perguntar: quem é feliz aqui? Olha, ninguém levantou a mão. Ninguém. No começo todo mundo levantou a mão. Agora, só 2 teve a ousadia de levantar a mão. Ninguém começou a beber salmões. Você viu só como são as coisas? Gente, muito obrigado pela paciência de vocês. Você viu? Instintivamente vocês emprestaram o ouvido hoje e tiveram a paciência de me ouvir. Deus abençoe muito vocês. Deus dê a vocês sempre muitas oportunidades de servir. Aproveitem essas oportunidades. Pegue com carinho, pegue com amor, ajude as pessoas que estão do seu lado, que está precisando de socorro, está precisando de um alento, uma palavra, um incentivo. Não perca essa chance. É muito importante para você servir na seara de Deus. Estejam atentos, porque as oportunidades passam do nosso lado, às vezes imperceptíveis. Se a gente não estiver atento, ela passa e a gente perde. E uma oportunidade perdida não volta mais. Não volta mais. Tá certo? Vamos servir. Troque a sua dor pelo seu amor. Aí você vai sofrer menos. Aí vocês vão levantar a mão e falar que são felizes. Quando vocês estiverem servindo, quando vocês estiverem ajudando os mais carentes, os mais sofridos, vocês vão poder falar que são felizes. Porque você vai comparar os seus problemas com os problemas daquelas pessoas que te rodeiam. Tá certo? Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe todos, tá?